Foi? Ah, muito bom. Bom dia, gente. Estou falando aqui do meu gabinete, falando aqui da minha sala de estudos, né, a minha biblioteca, local onde Deus tem nos abençoado em nossas devocionais e na leitura do material. E eu quero compartilhar com vocês nesse lugar aqui algo que o Senhor nos instruiu ontem no culto de nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Parque Panorama. Ontem foi um culto maravilhoso. As crianças dirigiram o nosso culto e nós pudemos trazer a mensagem falando de alguma coisa que é muito relevante para os nossos dias, que é o compartilhar da palavra de Deus. E percebemos que para esse compartilhar da palavra de Deus, Jesus precisou nos ensinar a respeito de algumas quebras de paradigmas que estão de forma inconsciente na prática da nossa religiosidade. E nós falamos a respeito do texto de Marcos, capítulo 7, versos 24 a 30, num texto bastante conhecido, onde o Senhor recebe uma mulher cirofenícia grega e que tinha uma filhinha que estava possessa de um espírito imundo, de um demônio. E olhamos para aquele texto e vimos o Senhor Jesus, então, dar-nos alguma coisa muito importante a respeito do diálogo que ele teve com aquela mulher. Porque inicialmente nós vimos que o Senhor Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e chegando nessa região de Tiro e Sidom, ele buscava um local para poder descansar. Jesus tinha um ministério público muito enfático, muito dinâmico. Jesus estava disponível sempre para as pessoas, mas ele precisava, em alguns momentos da vida dele, encontrar um lugar para que pudesse se refugiar, descansar, recompor-se fisicamente. Afinal de contas, o Senhor Jesus, ele é Deus e ele é o homem. Ele é uma única pessoa, Deus e homem ao mesmo tempo, de forma que essas pessoas não se misturam, de forma que essas pessoas manifestam a realidade pessoal de cada uma delas. E nesse caso, o Senhor Jesus, sendo homem, necessitava de um tempo para reclusão, um tempo para recompor-se fisicamente, a fim de dar continuidade ao seu ministério público. Nesse momento em que Jesus chega à cidade de Tiro, então ele busca um local, uma casa, como era o hábito também dele, estar na casa das pessoas e naquela casa ele pudesse se recompor. E ele mesmo pediu para que as pessoas daquela casa não dissessem que ele estava ali, afinal de contas, ele precisava então descansar. Mas Jesus era incapaz de deixar de atender alguém, mesmo que fosse uma necessidade dele descansar naquele momento. O ministério público de Jesus precedia ao seu ministério particular. E Jesus não conseguiu conter o avanço das pessoas procurando a ele para poder falar com ele. O texto diz para nós que Jesus não conseguiu escapar de atender a necessidade daquela mulher, e nós olhamos para o texto e vemos que o texto nos diz que aquela mulher, ela estava desesperada. O desespero daquela mulher pode se manifestar através das ações que aquela mulher teve para poder encontrar-se com Jesus naquela cidade. O texto fala para nós que ela era uma mulher. E além de ser uma mulher, ela era uma mulher grega. E é uma denotação do texto que ela era uma mulher grega da região Cirofenícia. Nós temos algumas dificuldades que foram vencidas por aquela mulher para ali estar. Primeiro, ela era mulher.
E nesse caso ela não poderia se representar por si só diante de um mestre. Ela era mulher e dentro da cultura judaica isso não era possível fazê-lo, ela tinha que se fazer representar e ser ouvida por seu esposo. Mas ela não o tinha naquele momento. Ela precisava que a sua filha fosse libertada daquele espírito imundo que a possuíra. E ela precisou então vencer as barreiras do preconceito, as barreiras da discriminação, as barreiras pessoais impostas a ela mesma, porque ela poderia muito bem pensar que não teria nenhum espaço, que ela poderia enfrentar uma dificuldade muito maior do que aquela que ela esperava para poder encontrar-se com Jesus e ver em Jesus. Porque ela sabia que ali havia chegado alguém que pelo seu ministério público havia feito muitos milagres e libertado muitas pessoas. E ela venceu todas as dificuldades. Então isso nos mostra a coragem dessa mulher para poder chegar na presença do Senhor Jesus e pedir a Ele que pudesse libertar a sua filha que estava endemoniada. Mas além da questão do gênero, aquela mulher ainda tinha que vencer uma barreira racial. Ela era grega e Jesus, um judeu. Como que Jesus, sendo judeu, poderia atender essa mulher grega? Afinal de contas, dentro da cultura judaica existem os judeus e os gentios. Os que não são judeus, todos os outros são gentios. Nesse caso, o texto vai nos mostrar essa confrontação entre os princípios que orientam o comportamento e a cultura e a religiosidade dos judeus e as necessidades das pessoas que não são judeus no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ela era uma mulher gentia, mas mais que isso, ela era uma mulher da região Ciro-Fenícia, ou seja, do norte da Palestina. E ela veio para procurar o Senhor Jesus, sabendo que o Senhor Jesus poderia libertar a sua filha daquela possessão demoníaca pela qual estava passando. Houveram muitas confrontações entre os judeus e os sírios. Em outros momentos também eles se ajuntaram para enfrentar a Síria, enfrentar o exército babilônico. Mas, de qualquer forma, esse ajuntamento não implicava numa associação, ou seja, não implicava em favores que os judeus pudessem vir a fazer a pessoas que não fossem judeus. Então ela teria que vencer essa indisposição dos judeus para poder atender, para poder ser favorável, para poder fazer um favor, para poder prestar um auxílio àqueles que não são judeus. Mas ela tinha uma barreira ainda maior para poder enfrentar. O texto diz para nós que ela relatou ao Senhor Jesus que a sua filha estava possessa de um espírito imundo. Nesse caso, estar possessa de um espírito imundo, a referência ou a denotação do imundo, ou da conotação dada ao espírito que a possuíra, propõe para nós entender que o tipo de ação que essa menina teve para poder estar nessa condição advém de um relacionamento, advém de uma prática de impurezas, ou seja, de uma prostituição cultural, ou de uma religiosidade que inspirava esse tipo de prática
cultica e que necessariamente imporia sobre ela a possessão de um espírito imundo, ou seja, de uma prática espúria. Jesus já havia sido confrontado pelos fariseus em relação à prática dos seus discípulos de comer sem lavar as mãos. Os judeus estavam confrontando Jesus, chamando os seus discípulos de impuros, dizendo que os seus discípulos têm práticas que são próprias dos gentios e não dos judeus. Eles estavam confrontando Jesus, dizendo que na tradição dos judeus, ou na tradição judaica, esse tipo de comportamento não pode ser observado. É algo que atenta contra a religião e contra a cultura e contra a raça. Mas Jesus chamou esses preceitos, essas tradições, de tradições de homens. E que nada tem a ver com a prática cristã ou a observação da palavra de Deus. São tradições que foram levantadas e impostas por homens para benefício deles. O que nós podemos observar é que Jesus está pondo em relevância, ou melhor, Marcos está pondo em relevância a condição dessa pessoa que comparece diante de Jesus para conversar com ele a respeito dos problemas enfrentados por ela com a enfermidade espiritual da sua filha, para que mais um paradigma de tradições humanas fosse quebrado. Se do ponto de vista da tradição judaica aquela mulher era vista como impura, por ser mulher, por ser grega, por ser da região cirofenícia e por ter certamente uma prática cultica que imporia sobre ela a condição da impureza, que trouxe o endemoniamento de sua filha. Mas essa mulher venceu os preconceitos, venceu as barreiras e apresentou-se diante do Senhor Jesus Cristo. É algo que nós podemos perceber além das dificuldades vencidas por essa mulher. Não só as questões que envolveram o racismo, preconceito religioso, mas também enfrentar uma possível recusa de Jesus em atender o seu pedido. Ela disse que a sua filhinha estava enferma, possuída por um demônio, e que ela veio até ali porque sabia que Jesus poderia libertar a sua filha. Mas Jesus propôs a ela uma parábola em que depõe ou propõe a impossibilidade de Jesus atender o pedido dela em função da sua
religião, em função da sua origem racial, em função dos aspectos morais envolvidos nesse contexto. Jesus então disse que primeiro deve-se atender aos filhos, porque não é bom dar aos cachorrinhos o que pertence aos filhos. Por incrível que nos pareça, Jesus está recusando atender o pedido daquela mulher. E você conceberia essa possibilidade olhando para Jesus? Se na caminhada de Jesus até ali, todos aqueles que foram trazidos à sua presença, ele os curou, ele os libertou. E se ele ensinou aos seus discípulos que apenas se alguém recusasse a assistência deles, eles deveriam então deixar aquela pessoa em paz e seguir para a casa da frente? Quando Jesus olhou para a multidão, depois de ter atravessado o lago, viu que aquelas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor e compadeceu-se delas. E curou e libertou e trouxe paz ao coração daquelas pessoas. Quando ele percebeu que elas estavam com fome, e diante das dificuldades lançadas pelos discípulos para que ele despedisse a multidão, a fim de que eles pudessem comer pelo caminho, porque não haveria possibilidade deles tratarem e cuidarem da alimentação daquelas pessoas, Jesus pegou o que aquelas pessoas tinham para oferecer e alimentou aquela multidão de 5.000 pessoas e sobrou-lhes 12 cestos. Jesus nunca se recusou a atender a necessidade de alguém quando esta lhe procurou. Mas por que isto agora? Por que a resposta de Jesus parece ríspida? Por que a resposta de Jesus parece argumentar as razões pelas quais ele não pode atender o pedido daquela mulher? Porque ele disse que primeiro deveria atender às necessidades dos filhos. E não é bom compartilhar ou dar aquilo que pertence aos filhos aos cãezinhos ou aos cachorrinhos. Certamente o que Jesus queria mostrar é a maneira com que a tradição humana faz pensar os seres humanos. Jesus estava dizendo que ele não podia compartilhar com aquela mulher a cura, a libertação que pertencia à nação de Israel, ao povo judeu. Jesus estava dizendo que ele não podia compartilhar coisas que são inerentemente pertencentes ao povo judeu com alguém que não é judeu. Jesus estava expondo a maneira de pensar preconceituosa do seu próprio povo. E perceber, para que eles pudessem perceber como que a tradição humana conduz o pensamento das pessoas em relação aos outros. Se Jesus disse anteriormente que o que contamina é o que sai do coração humano, então Jesus estava mostrando como que o coração, motivado por tradições humanas, reflete sobre a necessidade dos outros que não pertencem à mesma religiosidade, não pertencem à mesma religião, não pertencem à mesma raça. Jesus submeteu
sua liberdade de agir em favor de alguém, as tradições dos homens, para mostrar como esses homens pensam e para mostrar como a prática religiosa ou a religiosidade sem Cristo pode mover o nosso coração em relação aos demais. É óbvio que Jesus, ao demonstrar como a reflexão a respeito do próximo pode se sucumbir diante das tradições impostas pelos homens, ele possibilita uma abertura para que aquela mulher possa argumentar em cima da fala, em cima do pensamento de Jesus, a fim de vencê-lo no seu próprio argumento. E daí pensarmos, então, por que Jesus se permitiria ser vencido por essa mulher grega, cirofenícia, impura. Essa mulher acatou o argumento de Jesus. Ela disse: sim, Senhor. É justo pensar assim. É lógico pensar assim. Não se pode dar o que é dos filhos aos cachorrinhos. Mas Jesus havia dito: deixa primeiro dar aos filhos. Pois não é bom dar o que é dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher disse: sim, Senhor, eu concordo com isso. O que ela quis dizer foi que ela concorda que não sejam eles os primeiros, mas que possam eles comer também daquilo que os filhos comem. Ela disse: sim, Senhor, primeiro eles. Primeiro eles. Porque o Senhor veio para anunciar a salvação à casa de Israel. Primeiro eles. Afinal de contas, a promessa fora feita a eles. O Senhor levantou a bola para aquela mulher. Eu concordo com o Senhor. Primeiro, aqueles que realmente têm o direito. João. Paulo. Propõe para nós que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Jesus fora rejeitado em Nazaré, na sua própria terra, por causa do preconceito religioso, por causa da tradição dos homens que dirigiam a reflexão do povo judeu.
Mas essa mulher concorda com Jesus. Ela diz: sim, Senhor, primeiro eles. Primeiro eles. Ela estava se resignando às palavras de Jesus, dizendo assim: olha, não importa a ordem, desde que o Senhor possa compartilhar da tua misericórdia, da tua compaixão, da tua graça com aqueles que não merecem. Aquela mulher disse para Jesus: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas das crianças. Ela não estava pedindo ao Senhor Jesus para que desse a ela o que pertence a outros. Ela não está pedindo ao Senhor Jesus para que atendesse primeiro a ela e depois aos que tinham direito. Ela está dizendo: atenda aos que têm direito, mas compartilhe do que tem direito. Os que sentam à mesa com os que estão abaixo da mesa. Permita que o pão seja compartilhado com todos. Aquela mulher está dizendo: eu não quero ser eles, eu quero apenas compartilhar daquilo que eles recebem em abundância. Afinal de contas, quando Jesus alimentou a multidão, não fez nenhuma restrição ao dizer que seriam somente os judeus a serem alimentados. Naquela multidão haviam várias pessoas de várias raças e origens, credos. E diz o texto que Jesus alimentou a todas. O que essa mulher está propondo para o Senhor Jesus é que o pão do céu deve ser compartilhado com todos. Não importa se a prioridade era para os judeus. Isso não é algo exclusivo deles e nem confinado a eles. E por não ser exclusivo e nem ser confinado, ela também levanta a possibilidade de compartilhar daquilo que é direito de outros. Ela não queria primazia. Não queria ser a única. Ela queria apenas fazer parte. Compartilhar do direito de outros. E ela estava falando da sua filha. Se Jesus veio para trazer as boas novas à casa de Israel, Jesus agora está mostrando que não só para Israel são as boas novas. Porque Jesus está indo em direção aos gentios, mostrando que ele cumpriu aquilo que houvera sido prometido na palavra do Senhor. Mas a recusa daqueles em receberem o Senhor permite que Jesus compartilhe com os que não são, com os que não têm direito, com os necessitados, seja de ordem que seja, a palavra de salvação do Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, derrotado no seu próprio argumento esse que ele permitira àquela mulher levantar os equívocos, romper com os paradigmas das tradições dos homens, mostrando
a falta de lógica na tradição dos homens. Jesus se permite ser derrotado na argumentação daquela mulher. Quando ele diz, então, por estas palavras, volta para a tua casa, pois a tua filha já foi libertada. Jesus anuiu a argumentação daquela mulher. Jesus se deu por derrotado. É óbvio que Jesus permitiu-se ser derrotado. É óbvio que Jesus se permitiu, ao dar àquela mulher o necessário para uma argumentação contrária aos preceitos dos homens, à avareza dos homens, à usura dos homens, ao egoísmo das religiões. Porque o pão deve ser compartilhado por todas as crianças. O pão deve ser compartilhado por todos os filhos. E certamente quando Jesus diz que ele deveria levar o evangelho a outras ovelhas que não fossem daquele aprisco, ele estava se referindo a pessoas como esta mulher grega Ciro-fenícia, impura. Impura. O que nós podemos aprender dessa argumentação? Jesus não dá nenhuma relevância à questão do endemoniamento da filha daquela mulher. O que está em questão aqui não é o que viria a acontecer à filha daquela mulher, mas é o diálogo entre Jesus e aquela mulher. O que fica de lição para nós é que nós, espiritualmente falando, teologicamente falando, devemos entender que temos necessidades de romper com tradições que habitam o nosso coração, a fim de compartilharmos o que pertence a todos, que é o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o pão que veio dos céus. O que é que, de alguma forma, impede você de compartilhar o que você recebeu de graça com outra pessoa que chega, que se aproxima desesperadamente, buscando um pouco daquilo que você recebeu para poder atender às suas necessidades espirituais? Nós precisamos perceber que muitas vezes a tradição dos homens nos impede de compartilhar o que recebemos de graça, porque exigimos das pessoas que desesperadamente se aproximam de nós para receber um pouco daquilo que recebemos, exigindo delas um comportamento, exigindo delas um preço, exigindo delas uma prática, exigindo delas uma pureza, exigindo delas as mesmas concepções teológicas, bíblicas, exigindo delas que elas tivessem o direito
ao que nós recebemos sem ter direito ao que recebemos. Quantos de nós se sentem impedidos de compartilhar o que recebemos de graça, porque achamos que aqueles que se aproximam de nós para receber o mesmo que nós, ou compartilhar do que recebemos, não têm direito e não têm as condições necessárias para receber o que nós recebemos? Isso significa dizer que o que de graça recebemos, cobramos por isto. E o que o Senhor Jesus nos diz é que de graça recebestes e de graça deveis dar. Socialmente falando, nós aprendemos que devemos compartilhar o que temos com aqueles que têm maiores necessidades do que nós, ou maiores dificuldades do que nós, para adquirir o que necessitam. Compartilhar é a palavra aqui. E esta mulher nos ensina porque ela quer apenas compartilhar daquilo que é dado aos que têm direito. E ela nos ensina que não importa-se de compartilhar do que sobra. Ela quer apenas compartilhar. E certamente há muita coisa em nossa vida que tem sobrado. Mas por causa da usura, da avareza, do egoísmo, preferimos acumular a ter que compartilhar com alguém com o qual o nosso coração está contaminado para recusar esse compartilhamento. Eu creio que você já entendeu o que Jesus queria mostrar para você. Mas quais as implicações disso para a sua vida? Primeiramente, olhe para o seu coração e veja que tipo de argumentação procede dele para impedir que você possa compartilhar o que você recebeu de graça com outras pessoas. Segundo, olhe para o seu coração e olhe para o que você tem. Quem é o dono do que você tem? E que práticas você tem usado para reter o que você tem, ao invés de compartilhar com o outro, sabendo que quem o deu foi o Senhor Deus, o eterno Deus. Pense nas possibilidades que você tem de fazer alguém feliz. Tornando você mesmo feliz. Porque não há ninguém que tenha como prática recusar compartilhar a palavra de Deus por causa de tradições e preceitos de homens. Não há ninguém que seja feliz
recusando-se a compartilhar o que tem com outros que necessitam dessa graça. Jesus foi vencido para demonstrar quão ilógico é essa maneira de refletir sobre a vida e de refletir sobre a religião e de usar a palavra de Deus. Jesus quer que todos tenham a possibilidade de receber da sua misericórdia e da sua graça. Ele disse àquela mulher: volta para tua casa, a tua filha já está livre. E quando aquela mulher voltou para casa, ela viu a sua filha deitada na cama, porque o espírito imundo já havia se retirado dela. Quão alegre ficou aquela mulher, porque alcançou os propósitos do coração dela, ver a sua filha livre. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.